legal pela qual alguém assume como filho, de modo definitivo e irrevogável, uma criança ou adolescente nascido de outra pessoa. Ela é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nem sempre foi assim. Até o início do século XX, não existia regulamentação para a adoção no Brasil, e sua prática era somente aprovada para os casais que não tinham filhos. Naquela época, quando a mãe não queria a criança, a deixava na roda dos expostos, nas santas casas de misericórdia. Assim, a criança ia para dentro da instituição e lá ninguém sabia quem eram seus verdadeiros pais. Se alguém se interessasse em adotar, era realizado um acordo entre as freiras e o adotante. Em 1916, é que surge pela primeira vez uma lei sobre adoção no Brasil, mas somente em 1965 as crianças começaram a possuir os direitos de um filho legítimo ao serem adotados pelas famílias. Nos tempos atuais, um processo de adoção conta com a interferência de psicólogos, assistentes sociais e todo um processo que deve ser cumprido para garantir a proteção integral às crianças e adolescentes. Mas em que casos uma criança ou adolescente pode ser adotado? Quais são os pré-requisitos dos pais que querem adotar? Tire todas suas dúvidas sobre adoção agora, no Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão a Sandra Sobral, que é presidente do Instituto Geração Amanhã. Tem um trabalho maravilhoso de conscientização e trabalho prático também. Ela é pós-graduada em neurociência, ela é especialista em acolhimento familiar e adoção. Em 2016, ela fundou o Instituto Geração Amanhã. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, luta pelo direito de toda criança e adolescente viver em família. Seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui hoje, porque você vai nos trazer informações e trazer também algo muito importante para a gente. Eu acho que tem muitos casais, a gente está falando para o Brasil inteiro, muitas famílias que querem adotar, tem receio, às vezes tem preconceito, às vezes tem, né? E é muito importante que você esteja aqui. Muito obrigado por isso, viu? Eu que agradeço, padre. Você mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Olha que beleza. E estava aqui e a gente falou, não vamos deixar passar, não, de jeito nenhum. Muito obrigada pelo convite. O Instituto Geração Amanhã, o que é? Só para a gente entender. Nós somos uma instituição, como eu disse, né? Uma ONG, como antigamente se dizia, agora se chama OSC. E nós trabalhamos... OSC? OSC, é Organização da Sociedade Civil. Agora é a denominação. Não é ONG, não mais. Agora se chama OSC. Você foi bom. E nós trabalhamos em várias frentes, mas defendendo essencialmente o direito de toda criança viver e crescer em família, porque isso é garantido pela lei, só que nem sempre é cumprido. Então a gente trabalha em várias frentes para defender esse direito. E quando que você começou a se interessar? Quando que você passou a dedicar esse tema da adoção na sua vida? Na verdade, enfim, foi uma casualidade. Eu adotei, meu filho é adotivo. Você adotou? Adotei. Em 2015 aconteceu a adoção do meu filho e foi um caos. Tudo que podia dar errado deu. Tudo, igual queda de avião, uma soma de coisas. Uma soma de... E aí, eu já tinha uma ideia, eu venho do mundo corporativo, mas eu achava que em algum momento da minha vida eu ia entrar no terceiro setor. Eu achava que eu tinha que devolver isso para a sociedade. Sim. E nesse momento eu percebi que aconteceram vários erros. Erros jurídicos, erros de equipes técnicas. Eu não estava preparada, achando tenho psicólogo, tudo incrível, nada. Eu não sabia de nada, fiz um monte de besteira. E o meu filho também, era uma criança com várias questões. E então foi assim, um processo jurídico dificílimo, uma adaptação complexa, levou anos, levaram anos. Não existe nada que é isso? Que dê um suporte. Exatamente. Aí eu venho da área de comunicação, criei um site primeiro, para dar informação para a sociedade. Na sequência, eu percebi que a questão era mais embaixo. Aí eu comecei, até achei que eu ia criar um abrigo de alta performance, incrível, mas eu achei que eu podia trazer mais. E aí comecei a falar com juízes, promotores sobre isso e entendi que eu tinha que atuar nesse processo, com as pessoas que trabalham com a defesa da garantia dos direitos dessas crianças, pessoas que trabalham na proteção dessas crianças. Então aí o trabalho foi indo, hoje a gente faz advocacy, inclusive com o Sistema de Justiça, Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, com o governo. Tudo aquilo que você viu como deficitário
na sua experiência de adoção, você quis suprir agora com aquilo que você faz. Eu falo, padre, assim, cada um tem uma história na vida. Eu descobri que eu não tenho mais profissão, eu tenho missão, de verdade. Isso é verdade. Foi uma coisa que me tomou de um tanto, de um jeito que me empurrou. Eu parei eu tinha várias empresas na área corporativa, e aí eu não fui dando mais conta de conviver com os dois lados. Aí eu parei com isso e decidi, há 5 anos que eu me dedico full time só a esse projeto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a gente estava aqui vendo o VT, você falou assim, o Brasil tem leis ótimas, né? Mas, de repente, elas não são aplicadas. A gente tem política pública suficiente, de repente, para adoção no Brasil? Nós temos, como eu falei, provavelmente uma das melhores leis no mundo. Olha que beleza. De proteção à criança. É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado 13 de julho de 1990. Realmente. No dia que eu adotei meu filho. Tá brincando? Sério, não foi por acaso. Olha! Descobri depois. Olha que coisa. No dia que eu adotei meu filho. Não, o ECA é realmente um dos documentos mais bem elaborados. Elaborados, complexos, aprofundados. O que acontece é que há muito desconhecimento sobre a aplicação dessas leis. Então, existem muitas versões. Muitos juízes entendem de um jeito, muitos promotores entendem de outro, e a sociedade também. Então, assim, o que a gente diz como principal, que o tempo da lei não é o tempo da criança. São tempos diferentes. A lei no Brasil, como a gente sabe, ela demora demais. Leva muito tempo. Tudo na justiça é muito demorado, né? 6 meses, 1 ano para decidir o futuro de uma criança, não é nada. Para a lei não é nada. Mas para a criança fez toda a diferença na vida dela, especialmente na primeira infância. Então, a gente trabalha muito entendendo essa dicotomia entre esse tempo da criança e o tempo da lei. A gente tem que fazer um processo correto, direito, adoções seguras para sempre, mas a gente tem que entender que isso tem que ser assim. Interessante isso. A gente vai ver agora um testemunho de uma família acolhedora que cuida temporariamente das crianças e adolescentes que foram afastados da família por alguma medida protetiva. Não é a família que vai adotar, é a família acolhedora. Vamos ver. Não era minha vontade adoção, porque adoção você adota um e acabou. Então aí eu fiquei sabendo pelo jornal da família acolhedora. E aí veio uma criança para mim recém-nascida, que tinha passado 1 mês na UTI. E quando chegou, era um pacotinho desse tamanho pequenininho. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber cuidar. Mas graças a Deus nós cuidamos. Ficou 8 meses com a gente. Aí na segunda criança também, recém-nascida, prematura, só que era um menino. E agora eu tô com um menininho um pouquinho maior. E agitou a casa, revolucionou tudo, fez a minha parede de quadro. Você não está simplesmente cuidando de uma criança por um tempo para que ela volte para a família ou para que ela seja adotada, mas você está educando aquela criança, você está formando uma pessoa que amanhã ou depois vai se tornar alguém que vai talvez ajudar outras pessoas também. O amor que uma criança dá, o que ela devolve para você é muito mais do que você pode dar para ela, na verdade. Esse é um lar transitório, não é, a família que acolhe ali não é para ficar pra sempre. Esse é um outro modelo, isso é diferente de adoção. É assim, a criança, quando ela é retirada da família no Brasil, ela é retirada porque ela está sofrendo algum tipo de violência. Negligência, abandono, abuso sexual, abuso fixo, enfim, o que for. Nesses casos, hoje, no Brasil, a maior parte dessas crianças vão para o que a gente chama de unidade de acolhimento institucional, os abrigos. Mas, no mundo inteiro, padre, isso não é o mais praticado. É praticado isso que a gente acabou de ver, que é a família acolhedora. Uma família temporária que acolhe essa criança enquanto se está tentando resolver a situação dela. Por quê? É provado cientificamente, pela prática, que uma criança, ela se desenvolve muito melhor no ambiente familiar e na comunidade. E o abrigo não tem. Por melhor que seja, ele não atende a esse modelo. Demais, eu não sabia. Então, na verdade, a tendência é essa, a tendência mais moderna é essa.
a não ter esses abrigos e ter famílias que acolham temporariamente. São famílias selecionadas, treinadas e acompanhadas para isso. Mas o Brasil ainda está na contramão. 5% hoje das crianças só estão nesse modelo. O resto é tudo em abrigo. No mundo é a proporção contrária. Estados Unidos, Europa, é a proporção contrária. Porque já se entendeu que não se deve colocar uma criança numa instituição, porque isso compromete o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento emocional, a capacidade dessa criança se relacionar, de constituir, inclusive, vínculos futuros. São muitas rupturas, são muitas dificuldades que ela enfrenta, porque assim, no abrigo, o que a gente diz? O abrigo é um monte de cuidador. Turnos que mudam, pessoas que não param, crianças que entram e saem. Ela vai tendo só rupturas na vida dela. Só perdas. Só perdas. Deixa eu te falar uma coisa. Os antigos orfanatos, abrigos, aquelas coisas que a gente via antigamente, na Chiquitita, nos filmes assim, isso não existe mais porque o ECA até proíbe, né? Sim, isso. Não tem aqueles orfanatos enormes. Não. Aqui, eu convivi com orfanato aqui, porque aqui em São Paulo, ali em São Judas, onde eu trabalhei, a congregação tinha um grande orfanato. Eram 220 meninos. Era assim, uma enorme, aquele salão enorme onde as crianças dormiam. Era tudo muito bem cuidado, mas não é o ideal. Eu digo, esses antigos orfanatos, essas coisas, ela praticamente deu uma mudança, mas passou para os abrigos. O abrigo ainda não é o ideal, então. Já houve uma evolução gigantesca. Não tem mais 200 pessoas. Há pouco tempo atrás, né, a gente está falando isso até 1990, as crianças que faziam algum ato infracional e as que tinham algum problema de violência ficavam no mesmo lugar, na FEBEM. A FEBEM era tudo junto, tudo misturado. Então, assim, o ECA quebrou isso e depois veio uma mudança no Plano Nacional de Convivência Familiar, na tipificação do SUAS, mais ou menos finalizou em 2009. Hoje só tem existem 3 modalidades hoje de acolhimento. O que a gente chama de unidade de acolhimento institucional, que são os antigos abrigos, pode ter 20 crianças. Até 20 crianças? Até 20. Existe um modelo chamado Casa-Lar. A família mora lá, até 10 crianças. Até 10 crianças. E depois tem a família acolhedora, que é um caso que a criança vai para dentro da casa daquela família. Ela vive na casa daquela família. Temporariamente, né? Como você nesse filme que a gente viu, quem quer adotar não pode ser família acolhedora e quem é família acolhedora não pode adotar. São coisas diferentes. Sei. A família... Porque um é temporário, o outro é definitivo. Isso. E a família, a família acolhedora, ela não pode criar vínculo que diga assim, não, eu não quero mais deixar essa criança embora, eu quero adotar. Não pode. Na verdade, esse é a maior questão, o maior paradigma do modelo de família acolhedora. As pessoas morrem de medo. E se eu me apegar? O que eu faço? Tem que se apegar. A criança precisa de alguém que seja louco por ela. É verdade. Que goste dela, que ajude ela a superar os seus medos, os seus traumas. Mas essa família é preparada para saber que em determinado momento aquela criança vai embora. Ela vai voltar ou para a sua família de origem ou ela vai para adoção. E isso, por lei, são 18 meses. Ah, tá. 18 meses. 18 meses. São 18 meses. 18 meses. Mais do que isso, ela não fica na família acolhedora. Pode ficar em casos excepcionais. No geral, se fica até menos hoje. Ah, tá. Pra você ter ideia, segundo o CNJ, hoje, em média, uma criança permanece de 3 a 5 anos dentro de uma instituição. Jesus amado. Sendo que o prazo também é 18 meses. É 18 meses. Mas não funciona. A gente tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá. O que acontece com as crianças adotadas quando há arrependimento dos adotantes? Isso é uma pergunta muito... Na hora que a gente estava lá fazendo maquiagem, a gente estava conversando sobre isso. Ela me falou um dado que eu fiquei muito alarmado. A devolução de crianças. Padre, é uma questão... A gente vem trabalhando muito em várias frentes para ajudar, para tentar que isso não aconteça, porque isso é uma tragédia para a criança. O que acontece? Hoje, pela lei brasileira, quando você, pretendente, entra no processo de adoção, assim que você faz a aproximação, conheceu aquela criança, você recebe a guarda provisória. Aí o sistema de justiça tem até 6 meses para te dar a adoção. Só aí a criança tem o seu nome. Nesse período que a gente chama de estágio de convivência, muitas pessoas desistem. Falam, não é para mim, não bateu, não criei vínculo. Então, assim, segundo o Conselho Nacional de Justiça, esse índice está em 10%.
Nossa, alto. Alto. Mas tem uma coisa mais grave ainda, que nem aparece no sistema. As pessoas adotam, mudam de nome, passa um tempo, anos depois, fala assim, ai, não está dando certo. Entrou na adolescência, está aquele caos, devolvem. E já passou aquele período da guarda provisória. É um caos. Isso é uma tragédia, isso não é mais devolução, isso é abandono. Abandono. Não, e aí imagina o trauma dessa criança que já foi abandonada uma vez, ser abandonada, rejeitada a segunda vez. No geral, ela não consegue mais ser adotada, ela não aceita mais. Ela mesma vai rejeitar. Ela não aceita. Meu Deus, principalmente se são maiores. E o que está acontecendo tem um lado muito positivo. Até assim, houve uma mudança cultural na questão da adoção. Antigamente, as pessoas só queriam adotar bebezinho, branco, menininha, só uma criança. E isso veio evoluindo. As pessoas têm tido mais abertura para crianças maiores, para grupos de irmãos, para deficientes. Só que precisa ter muito preparo para isso. Não é qualquer um que dá conta. Adoção não é para qualquer um. Não é. Então, o que acontece? A pessoa acha assim, tem uma visão idealizada, romantizada, ai, adotar é lindo, ó, estou fazendo bem pela humanidade. Não é nada disso. Não é nada. Nada disso. É filho com todos os problemas, com todas as questões, mais algumas porque vêm pela adoção. É verdade, é verdade. É bom você falar isso porque, de repente, se romantiza demais. Se romantiza. E, de repente, é filho que você vai ter, Não é caridade. Não é adoção caridade. não é caridade. Nunca Adoção deve ser isso. é um desejo de filiação. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. É isso que é adoção. Só por uma via diferente. Não vou eu vou salvar o universo. Não, não é isso, não. Você vai ser pai, você vai ser mãe, né? Ponto. Com todas as questões que isso envolve. Isso envolve, E aí, o que acontece? Como as pessoas, às vezes, não têm esse preparo e não são orientadas que isso é preciso, principalmente na adoção de crianças maiores, é um choque, é uma adaptação. Meu filho foi um caso assim. Meu filho foi adotado com quantos anos? 4 anos, só que ele viveu. Ele entrou bebezinho no abrigo, saiu às 4, ele era uma criança, eu brinco que ele era um menino mogre. Ele nunca tinha andado na rua, não conhecia absolutamente nada. Viveu a vida toda no abrigo. Trancado. Muitos abrigos ainda têm esse modelo. Ele está com que idade agora? 12. 12 anos. Anos e anos de trabalho. E ainda não para, porque assim, são muitas consequências, são muitos traumas, são muitas questões que ficam marcadas, são registros que não se apagam, né? A gente diz que o que acontece nesses primeiros anos tem impacto para a vida toda. É a tal da primeira infância. Primeira infância, é verdade. Então, quem quiser ler, tem muito conteúdo sobre isso. É super importante o entendimento dessa questão. Por isso que no mundo não se pratica mais a colocação de crianças, especialmente na primeira infância, em abrigos. Em abrigos. A gente vai ver agora um trailer do filme De Repente Uma Família. Esse filme é de 2018, o filme mostra um casal que tem o sonho de ter filhos e adota 3 crianças. Vamos conferir. O que foi? Tem tantas crianças no sistema de acolhimento, isso parte o meu coração. Achei uma agência de adoção e eles farão uma palestra de orientação. Não me mostra isso, não. Peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei do trabalho agora. Se eu tivesse uma família, eu não ia ficar mudando tanto de escola. Ele só quer continuar na mesma escola. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? Inspirada em uma história real. Achamos uma ótima opção pra vocês. A maioria não quer filhos adolescentes. Eles usam drogas e assistem pessoas jogando no YouTube. Oi! É que todo mundo aqui tá ouvindo. Tchauzinho. A Lizzie vai junto com 2 irmãos mais novos, o Juan e a Lita. 3 crianças? É muito. Por que você mostrou a foto? Como é que eu vou falar não agora, hein? Eles queriam uma família. Entrem, olhem tudo. Sintam-se em casa. Eu não disse que somos pais perfeitos. Quer jogar um pouquinho? Mas eu acho que a gente tem um jeito pra coisa. Ah, não! Tem certeza? Mas não estavam preparados. Não esqueçam que isso não vai ser nada fácil. O passatempo favorito da Lizzie é bater a porta na nossa cara. Não é minha mãe! E o Juan quase não usa a cabeça. Bateu a porta no poste. E a Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Ai! Não, hoje não é dia de batatinha. Me dá isso aqui. Ai. Não, Lita! Abaixa! Não tenta pagar assim, não! Fofinha. Ela tem uma faca. É uma faquinha do Bob Esponja. Mesmo assim, é uma faca! Elas vão testar a determinação de vocês. Mãe? Oi, filha. É um marcador. Vai demorar uma semana pra sair. Ah, não. Mas com estrutura e amor, essas crianças vão se transformar. Devíamos dar um beijo de boa noite? Vocês estão pensando muito.
Deixa eu consertar pra você. Vai ficar tudo bem. Obrigada, papai. Eu vi meu primeiro papai. Que injusto! Eu também quero mamãe. Eu posso te ajudar, amor? Não. De repente, uma família. Boa noite, amigão. Boa noite, mamãe. O quê? O que você disse? Juan? Juan? Disse alguma coisa? Juan? Juan? Gente, que demais! Aqui, o que você estava falando, embora seja diferente, um pouco diferente nos Estados Unidos, o filme é ambientado nos Estados Unidos, mas é uma coisa muito realista, né? Você estava dizendo. Não é nós vamos adotar e tudo vai dar certo. Não, existe todo Agora, me diga uma coisa. Eu não te dei café. Posso fazer um comentário, Você vai padre? tomar café? Quero, por favor. Fala. Esse filme mostra uma coisa muito importante. Eu estou arrumando um café para você. As crianças que saem das suas famílias e que vão para adoção, elas têm um registro muito sério de rejeição e de abandono. Elas têm isso dentro delas. Sim. Quando elas vão para uma nova família, uma família adotiva, qual é o maior medo delas? De ser rejeitada de novo, de ser abandonada de novo. Então, o que é mais comum, principalmente se a criança é maior, é ela mostrar o pior dela. Ah, entendi. Porque ela tem medo que você, vamos supor que você adote, ela tem medo que você rejeite ela de novo. Ela tem medo que você abandone. Então, ela quer se proteger. Eu vou mostrar o pior que eu tenho para ver se você vai dar conta de mim, para ver se você realmente me quer. É um desafio, como o filme coloca. É um desafio. É um desafio. Então, ela tem medo, ela quer ter certeza que ela não vai ser abandonada. Então, muitas famílias, nesse momento, não dão conta. É esse momento, porque o primeiro momento é esse. É um impacto, porque a adoção ela só acontece depois que ela é feita. Depois que a criança vai para casa. Não, isso aí não é adoção. Você quer com açúcar ou sem açúcar? Sem nada, por favor. Sem nada? Sem nada. Coitada dela. Imagina, eu adoro café. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ir tomando café, a gente vai conversar. Então, essa questão é uma das mais principais na questão da adoção, porque quem adota pensa assim, meu filho, ele vai ficar tão grato porque eu trouxe ele para minha casa, ele vai ter uma vida melhor do que o que ele tinha. Nossa, eu vou dar tudo o que ele não teve. Para ele, não. Isso não é nada. Não é nada. E depois, mais uma vez, eu gostei muito de você ter falado. Mais uma vez, não pode ter essa visão, eu vou dar tudo que ele não teve. Não, você não está fazendo caridade, é isso mesmo. Não é caridade. Ele nunca tomou iogurte, ele vai tomar água. Não é isso que faz diferença na construção de um ser humano. O que faz diferença é afeto, é vínculo, é isso. A questão, quais são os requisitos para quem adota, o adotante? O Brasil é muito flexível nessa questão. Precisa ter mais de 18 anos, uma diferença de idade entre quem adota e a criança de pelo menos 16 anos. Pelo menos 16 anos. Mas tranquilo. Então, assim, pode ser um casal, o modelo tradicional homem-mulher, pode ser... Casal homoafetivo. Pode ser uma mulher sozinha, pode ser um homem sozinho. Eu adotei sozinha. Você adotou sozinha. Mas aí eu pergunto para você, tem graus de dificuldade? Por exemplo, não tem? Não tem. Chega lá uma família tradicional. A lei tem que tratar da mesma forma. O que manda a gente tem uma fila hoje. Tá. Isso é um sistema no Conselho Nacional de Justiça. Tá ruim? Não, tá maravilhoso. É que eu não consigo beber e falar. Tá, ao mesmo tempo. Então, hoje, para adotar, você tem... Como é que funciona? Você se inscreve, hoje é um site. Do Sistema Nacional de Justiça, SNA, CNJ. Lá você coloca os seus dados. A partir do momento que você coloca os seus dados, você vai passar por entrevistas com uma equipe técnica, com psicólogo e assistente social do fórum, da Vara da Infância. E aí eles vão avaliar quais são as suas motivações. Você está lá para fazer caridade? Você está lá porque você tem um buraco? Aí na conversa você vai ver o que é a pessoa... Ou a pessoa está querendo ser só... eu quero um filho para postar no Instagram. Isso. Então eles vão entender essa motivação. Aí, isso é um processo e você é obrigado hoje, por lei, a fazer um curso. Tem que fazer um curso de preparação para adoção. Isso, interessante. As ONGs dão, as OSCs dão, que o próprio Tribunal de Justiça dá, tem vários. Cada cidade funciona de um jeito. Depois que você tem o curso, que passou por essas avaliações e entrevistas, aí o juiz vai avaliar se você pode ser habilitado ou não para adotar. Só a partir daí você entra no sistema. Só a partir daí. Só a partir daí. Normalmente isso leva entre 6 meses e 1 ano, esse processo. Aí você entra para a fila da adoção. A fila da adoção é um sistema super moderno, que é o SNA,
que ele conecta as crianças com os pretendentes. E o mais importante, que você falou nas mudanças, né, culturais que aconteceram. Anos atrás era assim, vamos achar criança para essa família maravilhosa. Não é mais assim. Não é assim. Vamos achar pais, famílias para essa criança. Então, a busca é a partir da criança. Da criança. Não mais mudou. da família. Não é a família que vai ali. Ah, é a criança. Porque a criança ela tem o seu direito, ela tem a lei. É o agente... Ela é o agente, né? Ela é a prioridade absoluta, não é quem quer adotar. Então as pessoas reclamam muito. Por que demora? Então, isso eu ia falar. Essa é a maior reclamação. Maior reclamação. Mas agora a gente entende. Essa reclamação, ela é matemática, Sei. em primeiro lugar. Esse sistema é público, qualquer um pode consultar e vai lá ver. Hoje existe, em média, 8 pretendentes para cada criança disponível para adoção. Então, as crianças que estão no abrigo, a maioria não estão disponíveis para adoção. Elas estão esperando a situação dela ser resolvida. A criança só entra para adoção quando ela é destituída do poder familiar. Ah, porque muitas crianças estão no abismo, vão voltar, no abrigo, mas ainda não estão. Não, pode voltar para a família. Pode voltar para a família. Pode voltar para a família. Esse é o principal objetivo, é voltar para a sua família. Não a é criança que vai para o abrigo, ela vai fazer de tudo para que ela volte para a família original. Sim, tentar que isso seja possível. Não dando certo, ela adoção. fica para adoção. Isso. E aí, mas então faz sentido demorar muito. Não é que seja muito burocrático. Não é. É que esse tempo é necessário. É necessário para resolver a situação daquela criança. Então, assim, hoje tem quase 37 mil pessoas querendo adotar para 4 mil e poucas crianças disponíveis. Então, a conta não fecha. Gente, tem menos criança para adotar muito menos. Mais ainda, padre, a maior parte, 80% das pessoas que querem adotar, querem crianças até 5 anos, brancas, filhas únicas e sem nenhum tipo de doença. Mas ainda continua isso? E a maior parte das crianças que estão no sistema são maiores de 5 anos, negras ou pardas, tem irmãos e às vezes tem deficiência. Tem irmãos. Não se adota sem os irmãos, né? É assim, hoje a orientação da lei do ECA é que sejam adotados todos juntos para manter os vínculos. Em alguns casos, quando há muita diferença de idade, eles podem fazer essa separação, tentando manter a proximidade, a relação com essas crianças depois, as famílias manterem a relação. Então, a questão é matemática. Hoje, em média, se você quer adotar um bebê branco, menina, sem doença e sem irmãos, nós estamos falando de 5 a 7 anos. 5 a 8 anos de espera. Tá vendo? Porque não tem. Não tem. A gente vai ver um vídeo até agora sobre a importância da preparação. Isso que a gente está falando. Preparação antes da adoção e como que os grupos de apoio podem ajudar. Veja só. O preparo adequado para aquele que vai adotar, ele é de suma importância porque ele nos leva ao encontro da criança real. Ele nos faz sermos mais sensíveis à história e à realidade dessa criança e desse adolescente. Ele nos tira do nosso próprio interesse e nos ajuda a olhar com um coração de pai e de mãe para a necessidade da criança e do adolescente. Ele também nos traz informações a respeito do processo jurídico, o que abaixa um pouco o nosso nível de ansiedade e nos dá ferramentas para acompanharmos adequadamente esse processo. Ele também nos ajuda a perceber de antemão as dificuldades que nós vamos encontrar na sociedade, porque ainda há muita resistência, ainda há muito preconceito. Mas uma vez que eu já estou preparado para isso, que eu já conheço os fantasmas, eu sei melhor como lidar com eles. O trabalho dos grupos de apoio à adoção é de extrema importância. Eles são parceiros dessa rede de proteção da criança e do adolescente, no sentido de preparar a família adotiva e de dar suporte no pós-adoção. Os grupos de apoio à adoção, eles têm não só a teoria, mas eles têm a prática. Eles têm as famílias que já vivenciaram isso tudo. E olha, tem horas que tudo que uma mãe, tudo que um pai precisa é de um abraço e dizer assim, calma, eu conheço esse lugar, eu já estive aí, calma, isso vai passar. E aquele abraço, aquele calma, eu já estive aí, tem um aspecto tão tranquilizador, tão curador, aquilo traz esperança. Quando nós ouvimos as histórias uns dos outros, nós nos alimentamos de esperança, nos alimentamos de fé e de coragem para prosseguir. Muito bom, muito bom. Você que fez a reportagem. Foi eu que gravei essa reportagem. Eu faço parte da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e assim, até porque pela minha história, né,
hoje a gente diz que mais importante do que a adoção é o pós-adoção, é o depois. Como você vai dar conta desses desafios? Porque essas crianças são muito desafiadoras. Elas chegam com muito medo, com muita resistência. Elas não chegam te amando. Nem você. Nem quem adota. Isso é uma construção. O amor é construído. Então, como a Sara falou, é importante esse apoio e ter contato com quem também já adotou, para entender que a sua dificuldade, o seu desafio é o de todos. Todo mundo. As crianças têm comportamentos muito parecidos. Adoção tardia, a adoção é considerada quantos? A gente evita dizer adoção tardia, é uma forma de explicar, mas a gente diz assim que nunca é tarde para adotar. Nunca é tarde para adotar. Então a gente chama de adoções necessárias. Adoção, né, essas adoções que são menos procuradas, a gente fala normalmente a partir dos 7 anos. A partir dos 5, 7 anos, que é quando menos pessoas querem adotar. Mas pode adotar até com que idade? Até antes de 18. Depois de 18 não se adota. Até antes de 18 pode? Pode. Então? Depois dos 18 não tem como adotar. Há casos de adoção? Tem pessoas que adotam, 17, 16, 15. Hoje está crescendo esse tipo de adoção. Então, esta adoção, que a gente diz que são as adoções necessárias, elas envolvem grupos de irmãos, crianças maiores e às vezes com deficiência. É o que menos é procurado. E aí são crianças que precisam de um trabalho maior, de um preparo maior. Não quer dizer que não vai dar certo, só vai dar um pouco mais de trabalho. Só isso. Muito bom! Olha, muito esclarecedora, viu? Olha, gostei demais. Atenção, gente, eu acho que é importante a pessoa que busca adotar, de repente, contar com grupos como aqui a Geração Amanhã. Por quê? Porque são pessoas que já passaram, viveram, como você diz, não é nada novo, não é nada novo que você, de repente, uma pessoa que já adotou tenha passado, né? Então é importante mesmo. Vou dar o site aqui do Geração Amanhã, aqui, ó, atenção, geracalamanhã.org.br. E no Instagram, atenção, e nas todas as redes sociais, @Geração Amanhã. Quando fala geração, é Geracal Amanhã. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. @Geração Amanhã. Para você ver, para você ter esse apoio. E é muito bonito mesmo a gente se preparar, como disse, a gente se preparar para esse momento, né? Momento importante na vida da gente, né? Que vai não só comportar o nosso desejo. E volto a dizer, que coisa linda. Não é caridade, é realmente maternidade, paternidade. É amor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Você não gostou do café? Você não... Tomar agora, que eu não consegui. Obrigada, pai. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe Em Busca da Fé, da banda Chimarruts. Obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui. Amanhã eu encontro com vocês ao meio-dia no Rosário da Vida.